do estádio. Pessoal falando, acho que não, estou só aqui aguardando autorização. Calma, gente, galera. Carol, avisa a gente quando abrir, só para a gente não falar besteira. Ah, liberou. Opa, então tá bom. Então vamos lá. O pessoal já falando aqui, já abriu, para de falar besteira. Oi, pessoal. Eu aqui, poxa, ó, vamos continuar, né? A gente estava conversando aqui antes de abrir. Bom dia, Fará, tudo bem? Oi, Carol, tudo bem? Bom dia. Ó, pessoal, se quiserem mandar no chat, enquanto o Marlon e o Jaluca vão fazendo as apresentações, né? Vão falando conosco, eu vou vendo se eu consigo filtrar algumas perguntas, tá? Vitória, Bruno, Bernardo, Rogério, Alexandre. Gente, tá passando muito rápido aqui, eu não estou conseguindo ver todo mundo que está dando oi. Lívia, Gilmara, Laura, Fábio, Lucas. Bom dia a todos. Luiz Walter, Luizão, tudo bem? Eduardo. Tá entrando bastante gente. Se eu ficar fazendo chamada aqui, a gente vai ficar até às 11 horas da manhã fazendo chamada. Bom, pessoal, bom dia, Tatiana. Em primeiro lugar, queria... Vou começar já, até para a gente começar a bater papo, né? Bem, em primeiro lugar, queria me apresentar, né? Eu sou o Wagner Armani, eu estou presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Campinas. Fui convidado pela presidente, né, para Luciana Bueno, e assim, é uma honra estar aqui nesse lugar, nesse período de mandato, junto com o vice-presidente, o Bruno Johan, e também com o nosso secretário, que é o Naldo, né, na verdade, essas qualificações de presidente, vice-presidente e secretário, para mim, não existem, são todos membros e estão todos empenhados e se dedicando aí para trazer o que a gente entender de melhor para a comissão. Também queria agradecer os membros da comissão, né, aqueles que se interessaram por se inscrever e fazer parte, e aqueles que estão também nos grupos de WhatsApp, enfim, de Instagram, etc., que estão acompanhando o trabalho. Bom, essa é a primeira palestra oficial, né, da comissão, e, assim, eu queria fazer uma aula magna, né, uma aula super, assim, então eu fui atrás, né, dos meus colegas abençoados aí do direito empresarial, que são referências para mim, né? O professor Jaluca, o Alexandre Jaluca, ele foi meu professor de direito empresarial no cursinho do ProOrdem, né? E de lá para cá virou um grande amigo, uma pessoa que é uma referência para mim, não só como professor, mas como advogado, ele sabe disso, ele faz as lives, eu participo das atualizações do G7, ele me manda o link, eu participo também, estou lá escondido, mas assistindo o Jaluca, não só pela didática dele, mas também pela profissão, né, como um advogado empresarial. Então, Jaluca, queria agradecer, né, ao Jaluca aí por aceitar o convite para essa primeira palestra de abertura, que, como eu disse, você é uma grande referência para mim. E, né, um amigo que eu fiz nos congressos de direito empresarial, eu nunca esqueço daquele congresso, Marlon, que eu parecia tiete, assim, né? Eu chegava lá, olhava para o lado, Ana Frazão, né? Paula Forgione, né? Fábio Ulloa, Campinho, Marlon Tomazetti, e simplesmente fui almoçar com o Marlon Tomazetti, então eu ficava quietinho ali, esperando, né, a minha hora ali de abrir a boca, né? Não falar besteira. Mas de lá para cá a gente se tornou um grande amigo. O Marlon Tomazetti, ele também, nossa, a gente conversa bastante, e ele também participa do meu curso de extensão de contratos empresariais aqui pelo ESA Campinas. Já estamos na 5ª turma, 90 alunos, e fila de espera para abrir uma próxima turma já estava fazendo convite para ele se preparar para a próxima turma, né? Então, Marlon Tomazetti, para quem não sabe, é um dos maiores doutrinadores de direito comercial do Brasil, é uma referência para todos os professores de direito comercial, advogado e um grande amigo. Então, Marlon, obrigado pelo aceitar, né, o convite. Bem, pessoal, sem mais delongas, vamos passar a palavra para quem está aqui para falar. Eu pensei assim, fazer uma coisa bem espontânea, bem natural, não é palestra, apresentação, lei, nada disso.
como é a primeira palestra, a gente é uma comissão de direito empresarial, eu acho que seria legal apresentar, né, às pessoas que estão aqui assistindo, pela qual eu agradeço novamente, o que é o advogado empresarial, o que faz o advogado empresarial, ou, mais propriamente, Marlon, qual que é a sua rotina, né? O que você faz aí sobre o advogado empresarial? O que você pode falar para nós aí, depois a gente passa a palavra para o Gianluca. Bom, bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder falar. O Wagner é um amigo que eu fiz nesse congresso, e depois nós nos falamos muito por rede social e temos mantido muito contato. Eu sou um grande fã dos livros dele, estava resolvendo agora mais cedo o livro Uma Dissolução Parcial de Sociedade de Advogados, usando o livro do professor Wagner para discutir a briga da apuração de haveres aqui, que está dando uma confusão danada. E é um prazer poder reencontrar o professor Alexandre Gianluca, que encontrei há uns 10 anos atrás, um pouco mais do que isso, a primeira vez em São Paulo. Foi a primeira vez que eu saí de Brasília para conversar sobre direito empresarial, e foi graças ao Gianluca. Então, é um prazer poder encontrá-los, ainda que assim à distância. Bom, o Wagner me convidou para falar um pouquinho para vocês sobre a realidade da advocacia empresarial aqui em Brasília. Eu estou aqui em Brasília, eu sei que em Brasília a gente não produz nada, né? A gente em Brasília tem uma fama terrível em termos de atividade produtiva. Mas nós temos aqui uma população relativamente grande hoje, a gente está na beira de 4 milhões de pessoas, e nós temos uma grande divisão, especialmente no setor de serviços. Aqui em Brasília, a atividade econômica é muito concentrada nos serviços. E a gente tem, como advogado, uma vantagem, mas é uma vantagem relativa, porque é uma das advocacias mais complicadas, que é trabalhar com a advocacia empresarial em tribunal superior, que é acompanhar recurso especial no âmbito do STJ especialmente. Mas como o STJ tem a limitação do reexame de prova, você tem muito mais uma questão processual, na maioria dos casos, do que uma questão empresarial. Mas é algo que a gente faz aqui, mas é, digamos, uma parte menor. Na advocacia aqui, a gente não tem essa divisão, como existem em alguns escritórios. A gente faz basicamente 2 tipos de demanda aqui em Brasília. A questão do direito societário, tanto na organização quanto brigas de sócios, e aqui o processo que a gente mais tem em Brasília é dissolução parcial, tanto de sociedade de profissionais liberais, quanto de sociedades empresárias. É o tipo de processo mais repetido aqui, e normalmente, quando chega para a gente no processo, já é uma confusão. Então, eu acredito que a gente ainda precisa criar uma cultura de antecipadamente regulamentar melhor as coisas, uma advocacia um pouco mais extrajudicial nessa matéria. E o outro ponto são os contratos empresariais. Os contratos empresariais, eles têm tido uma demanda bem grande aqui em Brasília, especialmente na área de franquia e de representação comercial e distribuição. Esses tipos de demanda têm surgido muito aqui em Brasília. E, de novo, o problema, surge mais a demanda do que a questão da solução prévia do problema. Então, para advogar em Brasília, hoje, a gente trabalha muito apagando incêndio. Em casos muito difíceis, Brasília tem... eu brinco que eu sofro bullying aqui em Brasília, porque o pessoal gosta de direito público. Quando eu falo que eu sou professor de direito empresarial aqui, eu quase apanho. E há uma coisa que é algo muito interessante, que aqui em Brasília a gente teve um grande movimento, um movimento importante para a nossa realidade, de recuperação judicial. Algumas grandes recuperações judiciais aconteceram aqui em Brasília. Construtoras, incorporadoras, uma grande produtora de alimentos daqui da região, todas ficaram aqui. Mas eu preciso, e numa reunião como essa, confessar para vocês que houve, e há aqui em Brasília, um certo, digamos, preconceito com os advogados locais. A recuperação judicial é um processo que ganhou, em alguns casos, uma grife que eles preferem ficar com advogados de São Paulo.
Mas, sem dar nomes, acontecem casos em que o advogado de São Paulo famoso, ele nem participa do processo. Ele nunca vem a Brasília. Ele nunca conversa com o cliente. Então, tem acontecido aqui em Brasília a seguinte situação. Há escritórios de fora responsáveis pela recuperação judicial e nós aqui de Brasília fazemos uma assessoria interna para os sócios. Os sócios não se sentem confortáveis pela falta de contato com o advogado principal. E eu acredito, Campinas acredito que é muito maior do que Brasília em termos de volume econômico, mas acredito que um diferencial para a advocacia empresarial, para quem está assistindo essa palestra, é muito esse contato pessoal com o cliente, essa relação mais próxima, mais direta. Aqueles grandes escritórios de advocacia que, tirando a bobagem que a gente tem, são basicamente estruturas empresariais, impessoais, elas nem sempre vão atender às necessidades pessoais dos empresários, dos sócios. Então, eu acho que o que a gente tem que atentar na advocacia são dois aspectos. O aspecto do preventivo, que a gente faz pouco, e esse aspecto do atendimento mais pessoal, mais personalizado para os clientes. Não sei como é em Campinas, o Gianluca vai ter essa ideia melhor do que eu nessa experiência. E aí, Gianluca, você sente isso também? Acha que há esse preconceito? Primeiro se apresenta, né? Pelo amor de Deus, aí que como um grande colega, vamos lá. Não, inicialmente quero desejar a todos um bom dia, agradecer ao Wagner pelo convite, fiquei muito feliz com o convite, Wagner, e inaugurar esse ciclo de palestras que serão realizadas aqui na nossa Comissão de Direito Empresarial, muito bem orquestrada por você. Acho que só engrandece a nossa região, em especial a advocacia campineira. Então, quero te agradecer pelo convite e também te agradecer por fazer esse movimento, que realmente é algo que a gente está precisando e algo muito necessário. Dizer que é um prazer estar com o Marlon aqui também. Há 10 anos nos conhecemos, né, Marlon? E de lá para cá alimentamos uma amizade muito bacana, a gente se fala bastante pelas redes sociais, e eu admiro muito o trabalho do Marlon e sempre recomendo aos meus alunos, e sempre utilizando aqui tanto o trabalho do Wagner como do Marlon nas nossas ações, com os nossos processos e tudo mais. Bom, no tocante a essa questão que o Marlon levantou, a gente sente realmente aqui um preconceito grande, né? Até, salvo engano, a Adriana, que estava falando aqui com a gente aqui no chat, falou, eles ganham, não atendem os clientes, não cuidam dos casos de forma personalizada, digamos assim, e recebem honorários milionários, né? Foi o comentário que ela fez e eu concordo com ela, realmente isso que acontece. E eu tenho visto um movimento, Marlon, aqui em Campinas, e o Wagner pode até confirmar isso que eu estou dizendo, que o que acontece? Não só o que você disse, como também uma terceirização do serviço, Marlon. O que acontece? O escritório de São Paulo faz o contato com o cliente, né? Contrata aquele serviço, e aí ele terceiriza para o advogado de Campinas fazer. Então, né? Isso acontece com frequência aqui. Por mais barato. Por mais barato, né? E o cara está vendo, o cliente mal sabe que quem está fazendo tudo aqui, muitas vezes é o advogado de Campinas, que ele poderia ter contratado diretamente, né? Então, ele acaba fazendo esse pedágio aí, e sem saber da qualidade do trabalho aqui. O que a gente tem visto é que em Campinas tem grandes advogados, em especial na área empresarial, eu vejo isso no dia a dia, em especial com relação à recuperação judicial e falência. São grandes escritórios que podem tratar com muito carinho essa questão de recuperação judicial e falência aqui na região. Mas um movimento que também acontece no interior, Marlon. O que acontece aqui? O que eu vejo, né? Esse preconceito que os advogados de Campinas recebem muitas vezes em comparação aos advogados de São Paulo tem uma mão inversa com relação ao interior, né? Então, os advogados
das cidades do interior, aqui da região metropolitana, seja lá Americana, Limeira, Piracicaba, Indaiatuba, né? Então, os advogados de Campinas são, entre aspas, mais considerados para essas empresas da região. Então, a gente acaba também aproveitando um pouco desse movimento para também poder exercer a advocacia empresarial. Então, no dia a dia, é o que eu tenho visto, viu, Marlon, aqui na nossa região. E passo a bola para você de novo aí, voltar a falar da advocacia empresarial. Agora, o escritório no qual eu sou sócio, né, a gente trabalha com advocacia empresarial full service, né? A gente tem vários departamentos internos, desde uma administração, é quase uma empresa, né? Ricardo Pires acabou de falar de recuperação judicial, apareceu. A gente atua aqui em full service, então a gente tem vários departamentos, desde a área trabalhista, que vai trabalhar, que querendo ou não, o empresário, né? Ele atua em diversos ramos, dependendo da sua atividade. Então, ele vai trabalhar no direito administrativo. Então, a gente tem que ter um sócio, né? Uma área especializada para trabalhar com o poder público, direito tributário, licitações, desde você trabalhar ali com direito baseado nas agências, né? Então, tem um direito público forte. Direito trabalhista, querendo ou não, todo empresário trabalha, vai ter demanda trabalhista, seja preventiva ou contenciosa, societário, contratos empresariais, agora propaganda no curso, né? Contratos empresariais, todo empresário vive de contratos, o Marlon trata muito disso nas obras dele, né? Inclusive, a área de societário, contratos, consumidor, contencioso. Então, assim, o escritório de advocacia empresarial, eu tenho, pelo menos a experiência que eu tenho, no qual eu sou sócio, em relação a ser um polvo, né? A ter vários colegas de várias especialidades, mas com esse atendimento personalizado, pelo menos aqui no interior a gente entende dessa forma. Então, Marlon, eu queria saber um pouquinho de você, assim, na advocacia empresarial, na sua advocacia empresarial, como que você atua, né? Você, advogado empresarial, especializado em empresarial, e os demais times, parceiros, como que funciona aí em Brasília essa situação do advogado empresarial? Em Brasília, hoje, a gente já tem alguns escritórios especializados em advocacia empresarial. Tem gente muito boa aqui, como a Ana Frazão, mas que também tem escritório fora daqui, o Daniel Amin Ferraz, que é um escritório grande em número de advogados, que tem aqui, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba. Mas todos esses escritórios, eles acabam passando um pouco por isso que o Wagner colocou. A gente tem que atender ao empresário nas esferas que ele demanda. Você tem demandas individuais, mas um escritório, para se manter, ele depende muito de um bom contato com o empresário. E esse contato vai pelo oferecimento de uma gama de serviços. Então, eu, inicialmente, lá atrás, quando eu comecei a advogar 25 anos atrás, eu queria me especializar em direito societário. Eu falei, só vou advogar em direito societário. Eu, no começo da carreira, ia morrer de fome, porque apareceu um contrato social para mim em 1 ano para fazer. Não tinha esse tipo de demanda. E aí, aos poucos, foram aparecendo outros tipos de demanda. Demandas relacionadas à representação de credores, na época, em processos de falência e de concordata, processos relacionados a execuções de títulos de crédito, que, quando envolviam um valor elevado, tinham uma demanda mais específica. Mas é importante que você dê confiança para o cliente dentro das várias esferas empresariais. É óbvio que você pode ter especializações. E aí, escritórios com uma estrutura maior, eles conseguem ter, como o Wagner colocou, sócios que meio que coordenam, que gerenciam as áreas específicas de cada caso, de cada caminho que você vai ter. E aqui em Brasília, é muito comum que os escritórios maiores não tenham especialistas em direito empresarial. Como eu falei, o pessoal aqui é muito ligado no direito administrativo. Então, aqui em Brasília, a gente trabalha muito com parceria com outros escritórios. Minha maior rede de contatos
Minha maior fonte de clientes são ex-alunos ou amigos que trabalham em grandes escritórios, mas que não têm uma área empresarial. E aí eles pedem para a gente trabalhar em parceria com eles em vários processos, porque o cliente vai exigir um atendimento especializado. E acontecem casos complicadíssimos. De novo, sem nomes, um colega fez uma coisa aqui em Brasília que o juiz aqui de Brasília não aceitava. Mas ele disse, mas lá em São Paulo aceita, lá em Minas aceita, mas aqui em Brasília o juiz não aceitava. E não adiantava recorrer, ele não ia conseguir alcançar no tempo que ele precisava. E aí falta a experiência prática de conhecer a vivência do local. O advogado local, ainda que em parceria, ele tem muita importância para ajudar na condução de um bom processo, de conseguir entender o cliente. Me espanta você falar que os escritórios de grande porte em Brasília não tenham uma especialidade empresarial. Não, para você é ótimo, né? Que aí essa questão da parceria engrandece. Mas aqui em Campinas, se a gente pensar, né, Gianluca, dentro dos escritórios que eu conheço, dos meus colegas, são poucos também, porque a maioria tem essa especialidade em trabalhista, que eu acho que é o carro-chefe de muitos escritórios por conta das demandas mesmo, seja consultivo ou contencioso. O Sartori, inclusive, nasceu nessa leva trabalhista, né, como um dos primeiros escritórios terceirizados de uma multinacional, mas depois o escritório foi crescendo e criando as áreas, né, civil, aí veio a tributário, direito público, até a gente chegar numa especialização de recuperação judicial e empresarial. Mas sim, foi um trâmite, né? Nós temos anos de escritório e recentemente as áreas se amadureceram, né? O Gianluca, eu conheço ele, eu fui aluno dele, fui aluno do Gianluca, gente, eu não sei, ele tinha o quê? 12 anos quando deu aula para mim, eu acho. Recém-formado, né, Gianluca? E ele já tinha, à época, escritório empresarial especializado, ele é especializado nisso há anos. Então, Gianluca, como que você viu o movimento dos escritórios de advocacia aqui na nossa região com relação à área de direito empresarial, já que você foi um dos precursores aí dos escritórios empresariais especializados em Campinas? Legal. Qual foi? Eu acho que assim, quando eu iniciei com o escritório de advocacia empresarial, Wagner, qual foi a minha? Acho que foi uma sacada, assim. E acho, inclusive, que é uma grande dica para quem está começando. Quando a gente começa um escritório boutique, um escritório pequeno, né, relativamente pequeno, se comparado aos grandes escritórios de São Paulo, por exemplo, ou aos grandes escritórios de Campinas mesmo, eu foquei no cliente. Então, a ideia qual que era? Que tipo de cliente que eu vou poder ter, né? Com esse escritório iniciando, muito provavelmente eu não terei grandes clientes, grandes companhias, sociedades anônimas, né? Então, eu comecei a fazer um movimento de lógica, um movimento de números, né? Então, eu comecei a perceber, puxa, o Sebrae fala que nós temos hoje, por exemplo, no Brasil, hoje nós temos aproximadamente quase 7 milhões de estabelecimentos empresariais. E desses 7 milhões de estabelecimentos empresariais, 99% são microempresas ou empresas de pequeno porte. Então, por que não focar na microempresa ou na empresa de pequeno porte? Então, eu comecei a pegar o maior nicho, né, que eu poderia ter contato, o nicho que eu poderia alcançar com o meu escritório, e comecei a trabalhar nessas frentes. Um outro número que também me assustou na época era o número de franquias, né? Hoje, no Brasil, a gente também tem um número muito grande de franquias. A gente fala de 170 mil operações de franquia no Brasil, né? Com aproximadamente 4 mil franqueadores. Então, por que não pegar os franqueados, então? Né? Por que não trabalhar para franqueados? As dores, verificar quais são os problemas, as dores e tentar solucionar isso, né? A gente, na própria comissão de advocacia empresarial, e eu não sei se o Wagner me autoriza a fazer isso, para aqueles que querem se envolver com direito empresarial, fazer parte da nossa comissão, porque a gente tem muitas coisas no WhatsApp lá, muitas
informações, muito conteúdo, e recentemente o próprio Wagner postou lá uma questão envolvendo uma franqueadora, uma decisão importante do TJ de São Paulo, que acho que até o Marlon, se não teve contato a ela, vai querer ter, né, de uma Eu acho que eu copiei e colei de uma notícia que o Marlon mandou no grupo dos professores de direito empresarial, Gianluca. Desculpa o spoiler. É uma um contrato de franquia, né? Então, assim, isso para o franqueado é extremamente importante. Imagina toda aquela rede com aquela dor, né? Então, isso eu comecei a verificar essas questões para poder atuar. E, por fim, Wagner, que eu acho que é importante falar, que ainda que você não queira ter um escritório, mas queira ser um advogado de direito empresarial, é muito importante isso que o Marlon comentou, que essa interdisciplinariedade, né, do direito empresarial com outras disciplinas. Então, a gente resolve muitas questões de direito civil com o direito empresarial. Hoje, o planejamento sucessório é mais direito empresarial do que direito civil, né? A gente tem uma questão aí do informativo 0731 do STJ, da semana passada, de uma questão de doação, de anulação de doação, que é mais direito empresarial do que direito civil. Então, questões de cooperativa hoje, né, são mais direito empresarial do que direito civil. A gente tem muitas questões de direito do trabalho hoje, em especial desconsideração da personalidade jurídica, que já fica aqui a recomendação da obra do Marlon, que ele fala muito no seu livro, no seu Manual de Direito Societário, sobre desconsideração. Gosto muito da forma como ele aborda o tema. Então, são questões que são interdisciplinares. Foi um caso interessante de um hospital que montou a sociedade para não ter o vínculo empregatício, Marlon. Então, todos os médicos viraram sócios com 0,001% para não dar o vínculo empregatício. Decidiram algumas questões em reunião de sociedade, só que eram 40 sócios. E o pessoal trabalhista desesperado aqui, eu falei, pessoal, essa reunião não poderia ter acontecido. Por quê? Porque se tem mais de 10 sócios e é uma limitada, tem que ser assembleia, não pode ser reunião. Resolvemos a questão em direito empresarial. Então, a interdisciplinariedade, ela é muito importante. Então, se você não quer ter um escritório de advocacia empresarial, mas quer ser advogado de direito empresarial, você tem que deixar muito bem claro no escritório que você é o cara mais importante do escritório lá, que você vai ajudar o tributário, você vai ajudar o civil, você vai ajudar o trabalhista. Eu acho que essa visão ela é muito importante também. Concordo com essa, Marlon. Agora precisamos do aval, Gianluca. Vamos ver se você está aí. É falso ou verdadeiro, Marlon? Não, tá perfeito, tá perfeito. Essa questão do conhecimento dessas outras áreas mais próximas, a nossa relação com o direito civil, embora, de novo, eu reconheço que no começo eu achava que os civilistas eram muito chatos, tudo era formal para eles e etc., mas hoje eu reconheço que a gente vive muito junto com o direito civil, a gente briga, mas anda lado a lado. E a questão que o Gianluca deu exemplo do planejamento sucessório, a gente precisa ter todo o cuidado do direito civil para resolver na nossa esfera. Se você faz doação de cotas com reserva de usufruto, quem precisa concordar, quem não precisa concordar, vai ser doação inoficiosa, não vai ser. Então, esse trabalho com as outras áreas, e aí eu repito aquela ideia das parcerias. É muito comum aqui em Brasília você ter, por conta da própria natureza do ser humano, pós-pandemia, então, bombou aqui, advogados de direito de família. E muitas vezes o patrimônio do casal tá colocado numa sociedade com uma representatividade muito grande. E aí a gente entra num processo junto com isso, porque os juízes de família eles dizem que essa questão não vai ser resolvida por eles, foge da briga do divórcio. E aí vai para a gente entrar numa discussão muito próxima ao direito civil. E o direito do trabalho, que é um pouquinho mais complicado para a gente do direito empresarial, por conta da lógica diferente, mas não tem dúvida que é essencial você trabalhar junto. A lógica é diferente, mas é uma realidade de quem exerce atividade econômica. Você precisa lidar em conjunto com tudo isso. E aí, um complemento do que o Gianluca falou, e é muito importante, considerando até o exemplo que ele deu do informativo da semana passada, que você se mantenha atualizado.
E, para isso, a ESA ajuda demais. A ESA é uma fonte gigantesca de inovações para você se manter atualizado. Eu tenho alunos que, de vez em quando, reclamam que vão ter que ler alguma coisa. Você vai ter que ler para o resto da sua vida. Não adianta você querer fugir disso. Mas, hoje em dia, a internet e entidades como a OAB, a Escola Superior da Advocacia, ela consegue te dar a oportunidade, às vezes, de você assistir palestras que são muito boas e que te dão notícias que, às vezes, você não está acompanhando. Essa questão da anulação da doação das cotas da semana passada é uma questão muito complexa, mas muito peculiar, que muita gente fez, e fez errado, porque você não consegue imaginar o reflexo no futuro. Há uma brincadeira aqui em Brasília de que nós, advogados, nós somos videntes de tragédia, e esse é o nosso papel. A gente tem que imaginar tudo dando errado para saber o que a gente consegue antecipar, o que a gente consegue fazer para preparar esses problemas. E aí, não se esqueçam de manter esses cursos, de manter esses contatos. Você tem muita coisa para ficar acompanhando, inclusive nas outras áreas que são próximas à nossa matéria e precisam desse relacionamento. Marlon, bom, obrigado aí pelo marketing do curso nosso também. Mas isso é uma realidade, porque assim, todo curso que nós fazemos pelo ESA, nós montamos um grupo de WhatsApp, e nesse grupo de WhatsApp, lá, né, ficam os alunos para a aula mesmo. E lá eu compartilho o material das aulas, e além disso, o grupo se mantém e faz um network entre eles. Por exemplo, nessa última turma, a atual turma, nós estamos com 90 alunos, já estamos com uma fila de espera para o próximo curso. Mas o legal é que essas pessoas, muitas vezes, ontem mesmo, alguém conhece alguém de direito de família, é um caso especial, eu tenho um colega, o escritório faz, eu faço. Pô, eu preciso de uma due diligence em Brasília, será que o Marlon não pode... Esse network é importante, como o Marlon falou, as parcerias, né? Nem todo escritório tem tantos braços, até o meu, que eu posso dizer que é um escritório grande em Campinas, muitas vezes a gente precisa de parceiro, não só advogado, mas parceiros contadores, empresas de auditoria. Então, assim, o networking é importante no nosso ramo, né? E vocês estavam comentando essas questões dos outros ramos do direito. Quando eu vou para os meus alunos da graduação, eu pergunto para eles assim, no direito do consumidor, quem que é o fornecedor de produto? Empresário. No direito do trabalho, qual é o principal empregador? Empresário. No direito tributário, quem que é o maior contribuinte? Empresário. No direito penal, quem que é o maior criminoso? Empresário. Então, assim, gente, a gente domina tudo, né? O Gianluca até engasgou aí, desculpa, Gianluca, eu não sabia que o microfone estava ligado. Mas a gente pega... É que o direito criminal, né, o direito penal, eles vão muito para o homicídio, se bem que tem bastante empresário homicídio, mas não vem ao caso. Mas o ponto é que, assim, tem crime ambiental, tem crime falimentar, né? Você pega os casos de corrupção, Odebrecht, aí vem compliance, lei geral de proteção de dados, tudo é voltado no nosso sistema capitalista para a atividade econômica. Então, o advogado empresarial, o escritório especializado em direito empresarial, tem que ter o conhecimento amplo dos outros ramos do direito, ter, né, suas células especializadas nesses pontos e, quando não tiver, ter bons parceiros, como o Marlon comentou, né? E assim, Gianluca, eu sei que você gosta muito de futebol, apesar de, enfim... mas, assim, uma coisa que está me chamando a atenção é a criação, né, o envolvimento atual do direito empresarial com associações, com clubes de futebol, né? Vide Cruzeiro, vide Figueirense. Você que é ligado em esporte, que eu sei que você gosta bastante, que você está achando dos escritórios de direito empresarial se envolvendo ainda mais com essa questão de clube de futebol? E se você acha que é um movimento que vai se tornar melhor aí para o principal entretenimento do Brasil? Essa não estava na pauta, hein? Não estava na pauta, mas vamos lá, que acho que é importante também falar sobre isso. Eu só quero fazer um adendo sobre o que o Marlon falou, porque acho que é muito importante o que o Marlon falou, sobre atualização.
né? O advogado empresarialista ele tem que estar atualizado. E é interessante, e já vai ficar uma dica para quem está aí começando, para quem está querendo atuar nessa área, que quem se atualiza, percebe que o outro não está atualizado. Porque é tão dinâmico o direito empresarial que a gente sabe quem está se atualizando ou não. Então, por exemplo, está numa pauta de reunião, né? Como aconteceu comigo recentemente. A gente estava numa reunião decidindo uma questão societária, e o advogado da empresa me fala assim: olha, eu acho que nesse caso é melhor então montar uma Ireli. Eu falei: como assim montar uma Ireli? Pô, acabou de ser extinta a Ireli, né? Então você percebe que a pessoa não está se atualizando, né? Então você vê ali que, então isso é para você evitar passar por um constrangimento, uma situação como essa, é muito importante a atualização, como o Marlon comentou. E a atualização, ela é importante em todas as esferas, especialmente para nicho de mercado, né? Então, hoje, eu vou me atualizar. A gente tem visto hoje, o próprio Wagner postou outro dia na nossa comissão, que está aumentando 300% em comparação ao ano passado, o número de aportes de criação de startups no Brasil. Então, por que não começar esse nicho, se envolver com esse nicho, né, ir atrás? E como o Wagner comentou agora também, a Sociedade Anônima de Futebol, a SAF, né? Então, aquele ditado: quem chega primeiro bebe água limpa. Então, assim, os primeiros que começarem a atuar com a SAF, certamente vão se tornar referência e tudo mais. Então, acho que é legal se envolver com isso. E pegando a sua pergunta aí, Wagner, o que eu tenho visto, né? Que os clubes eles já estão se conscientizando que é muito importante uma sociedade anônima de futebol, né? A gente tem visto aí já algumas criadas, o Cuiabá, o Cruzeiro, o Botafogo, agora a Portuguesa já com a autorização do Conselho para ter a sociedade anônima de futebol. A gente tem visto um processo de transição com alguns clubes, o exemplo do Maringá. O Maringá, um clube que estava até pouco tempo atrás abandonado praticamente. Agora o Maringá criou uma comissão de empresários, de investidores. O Maringá criou um compliance, governança corporativa, transparência. E olha aí os resultados que estão colhendo aí, chegando aí nas finais do Campeonato Paranaense. Então, a gente tem visto esse movimento empresarial dentro dos clubes de futebol. Um exemplo que eu vi recentemente, Wagner, que eu achei muito bacana, foi o Curitiba. O Curitiba criou um sistema de compliance, tá? Tão interessante que o que acontece? O canal de denúncia de situações que poderiam prejudicar o clube foi tão ouvido e tão exercido de forma correta que, se você procurar saber, o Curitiba ele não só ganhou dinheiro com os recursos que caem diretamente na empresa. Então, por exemplo, TV, cota de TV, ingressos, patrocínios, como ele ganhou dinheiro deixando de perder dinheiro. Então, pelos canais de denúncia, o Curitiba conseguiu resolver situações do clube que fariam com que o clube perdesse dinheiro. E isso foi apontado pelo Curitiba como uma grande forma de captação de recursos. Então, por conta de uma compliance, por conta de uma governança corporativa, de uma transparência de gestão. Então, o que a gente vê é que esse movimento, quando muito bem feito, quando muito bem realizado, né, ele certamente vai dar certo. A gente tem visto alguns casos que não dão certo. Exemplo do Brasiliense, exemplo do próprio Figueirense, que, ao meu ver, é um pouco contraditório, apesar de que agora eu achei que o Figueirense encontrou uma via correta, que seria a recuperação extrajudicial. Eu acho que para eles não é caso de recuperação judicial, para não ter o risco da falência, né? Acho que também não seria um caso de centralização de execuções. A recuperação, eu acho que vai ser um case, talvez, de sucesso, que vai estimular muitos clubes a procurarem a recuperação extrajudicial. Eu acho que depois da mudança da lei de 2020, a recuperação extrajudicial ficou muito interessante. Eu acho que essa movimentação, Wagner, vai alcançar a região nossa aqui. A gente tem muitos clubes que precisam de uma SAF ou de uma recuperação judicial. Exemplo,
Guarani, Ponte Preta, 15 de Piracicaba, Inter de Limeira, né, o Botafogo de Ribeirão. Então, assim, a gente tem visto essa movimentação já nos clubes de comentar, o conselho já tentar aprovar alguma coisa nesse sentido, e eu acho que talvez seja o caminho, sim, e um grande nicho para quem atua na área. Eu concordo, Gianluca. A Adriana até falou que há controvérsia, creio que ela esteja falando daquele caso específico do treinador de goleiros do Cruzeiro. Eu sei, a Adriana é uma colega aqui de longa data. Adriana, um abraço, de passagem, me ajudou bastante na época do estágio, é hoje aluna de contratos da especialização do ESA, que foi aquele caso da extensão da responsabilidade da SAF do Cruzeiro para o treinador de goleiros do Fábio, né? E aí é uma insegurança jurídica, porque, em tese, né, pelo que estava sendo proposto, a SAF não se responsabilizaria pelas dívidas relacionadas à associação, né? Mas é que nem ela falou, cenas do próximo capítulo, a gente não sabe como o TRT vai analisar isso, nem o TST, né? Então, mas é complicado, imagina o advogado vai matar no peito a bola da SAF e falar, não, fica tranquilo que não vai. Cara, não tem como, né? Falando nisso, deixa eu perguntar, Marlon, aproveitando que você está aqui conosco, vai. Eu trabalho muito, a gente pensa muito na questão de exposição de risco. Acho que empresário é isso, né? Empresário como que você trabalha com isso? Como que você expõe para os seus clientes a questão do risco, para ele tomar a decisão, ter as opções? Explica para a gente, vai. Agora, curiosidade assim de botequim mesmo. Esse é um dos papéis mais importantes que a gente tem. E é muito difícil, tá? É parecido com um médico que vai te dar um susto de uma vez, mas o susto não é tão grande. Pode ser alguma coisa. Então, você tem que sempre, e isso é fundamental, você precisa ser sincero com o seu cliente quanto a riscos. Há uma lenda que roda pela internet da blindagem patrimonial, que eu já fico nervoso. Quando o cliente, na reunião, pede para eu fazer blindagem patrimonial, eu já começo a rir. Eu não consigo me segurar. Mas, então, o alerta dos riscos, ele sempre precisa ser feito, mas, assim, a recomendação explica a saída, explica as vantagens que essa saída tem, e no final, para deixar muito claro para o cliente, você aponta riscos. E aí esclarece que esses riscos são riscos que não vai ter como fugir. O risco trabalhista e o risco tributário que você tem das interpretações é um risco muito complicado. Uma vez teve um estrangeiro que queria constituir uma sociedade em Brasília. Brasília, embora não tenha mar, ela tem uma frota náutica muito grande por conta do lago. E ele queria uma espécie de sociedade para manutenção de lanchas aqui no lago. E quando eu contei para ele que a gente tem a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, ele não entendeu. Ele falou, não. Isso não existe. Ele falou, aqui tem. Aqui tem. E aí, quando eu expliquei para ele que ele ia vender uma lancha de R$600 mil e o cara ia ser consumidor e ele, pessoa física, podia ser responsabilizado se tivesse algum problema de inadimplência, ele abriu a empresa dele na Colômbia. Ele desistiu de abrir aqui. Mas você não pode deixar de fazer esse papel. Você não pode deixar de alertar para os riscos trabalhistas e tributários, sem dúvida, e os riscos de decisões que você ainda tem certeza. Essa questão da SAF aqui em Brasília, Brasília não tem futebol para valer, é um esporte parecido, mas não é exatamente futebol. A gente teve um problema com o Gama, que foi um time que chegou a estar na primeira divisão há algum tempo, e ele constituiu uma SAF, mas a SAF foi desfeita, porque o troço não foi bem amarrado. Não foi feito como os passos do Cruzeiro, que você tem vários documentos, até uma análise. Então, você precisa também ter esses cuidados. E na SAF, fazer esse tipo de alerta. Esse precedente do preparador de goleiros precisa ser avisado. A segurança de que está isento de responsabilidade, pode esquecer. É um alerta, é uma ponderação para o cliente.
E o que me chamou a atenção quando você estava comentando sobre a questão do direito do trabalho e sua experiência, e falou um negócio muito legal. A lógica do direito do trabalho é outra. Não dá para... Eu estudo, né, e escrevo, não como o Marlon, mas escrevo um pouco sobre direito empresarial, mas, assim, é uma lógica totalmente diferente. Então, por isso que é importante essa parceria, né, de ter o parceiro ali do direito de trabalho, né? Se tem alguma coisa de direito de trabalho, é a área de direito de trabalho que vai resolver. Eu já tive uma experiência curiosa que o advogado falou assim, mas o senhor não conhece a lei? Eu falei, eu conheço, mas quem é especialista em direito do trabalho é meu colega, eu vou consultá-lo. Mas você não sabe? Eu falei, gente, eu sei, mas, veja, não é minha especialidade, a gente tem que ter essa noção, né? Jaluca, eu vejo que você, muitas vezes, nas suas redes sociais, posta, né, fala bastante do direito empresarial. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência também como professor, né, como pessoa relacionada, porque, assim, eu acredito que boa parte de Campinas aí é filho do Jaluca, né? Eu já tenho os colegas falando assim, eu adoro o Jaluca, fui aluno dele, não sei o quê. Então, assim, eu acho que como que é isso para você, né? Em Campinas ter essa base, porque eu sou, eu não vou falar a minha idade para não entregar do Jaluca, mas eu sou um filho do Jaluca também, né? Então, como que é aí no shopping, né? Como que funciona essa parte da estrela aqui, o Jaluca? Brincadeiras à parte, muitas pessoas foram seus alunos, né? E aí você é um dos fomentadores, inclusive o convite da primeira palestra aqui foi o Marlon, por ser um doutrinador que está em todas as faculdades e todos os alunos conhecerem as obras dele, e o Jaluca sendo um dos principais professores de direito empresarial de Campinas. Primeiro eu quero te agradecer pela referência, acho que não sou merecedor de nada disso que você falou. Com relação à idade, não tem jeito, né? Não tem como mentir a idade, né? São muitos alunos, a gente conhece, já está nessa questão de lecionar aí já. Olha, rapaz, eu estou lecionando desde 2004, Marlon. Desde 2004. Olha aí. Não, mas o Marlon fez uma cara do tipo assim, cara, você é muito novo. Ô, Marlon, o que é isso, Marlon? Porque eu sou eu comecei em 98, então eu tô me sentindo... Eu tô muito acabado, então. E aí, eu acho que o mais legal de tudo isso são duas coisas. Primeiro, que a gente, dando aula, aprende mais do que ensina. Essa que é a grande verdade. Em segundo lugar, que a gente acaba tendo muitos amigos, né? Então, assim, o seu aluno passa a ser seu amigo e vira colega de trabalho, e o mais legal é quando você vê o aluno, Marlon, superar o professor, que é o caso do Wagner aí, né? Então, quando você vê o aluno, você fala, pô, então eu fui bem, né? Acho que isso é uma realização pessoal do professor muito grande, ver os seus alunos gostando da disciplina, desenvolvendo a disciplina, se tornando referência. Eu me lembro até hoje que eu fui participar de um congresso para falar sobre fintechs, e de repente eu fui chamado e não me falaram quais eram os outros participantes. De repente estou na mesa lá, uma palestra brilhante do Edson Luiz, que foi meu aluno. Então, assim, isso para a gente é muito recompensador. E com relação a encontrar na rua e tudo mais, acho que o Marlon pode falar melhor do que eu, Wagner, porque no congresso, se você ficou tentando tirar uma fotinho com o Marlon, eu também tentei, né? Consegui, almocei também na mesma mesa. Então, assim, acho que o Marlon pode falar melhor do que eu com relação a isso, porque realmente é um reconhecimento do trabalho. Eu acho que isso é muito gratificante. Bom, Marlon, acho que a bola foi para você, então, hein? Agora fala um pouquinho sobre sua experiência, não só das aulas, mas também essa questão de... Você viu, né? Tanto eu quanto o Jaluca
nos apresentamos aí nos congressos, né, para tirar uma fotinho, postar nas redes, no Orkut, né, Gianluca, porque na nossa época era o Orkut, e agora a gente está aí tendo a oportunidade de ouvi-lo falando um pouquinho de direito empresarial. Bom, eu sou mais velho, né? Eu comecei a dar aula em 98. Eu comecei a dar aula no Código Comercial de 1850, literalmente. Foi pré-Código Civil, na outra lei de falências. Então, foi um outro mundo. E isso que o Gianluca falou é uma das coisas mais legais que você tem do magistério de dar aula. Você faz muitos amigos. Alguns dos meus melhores amigos são pessoas que foram meus alunos em algum momento. Alguns dos melhores contatos que eu tive pela advocacia, dos melhores casos para trabalhar, veio disso. E essa relação é uma relação única. Agora, dizer que eu sou celebridade, eles estão de sacanagem comigo, eles só querem brincar comigo. Eu sou um cara que escreveu umas bobagens há muito tempo, nada demais do que isso. E conheço muita gente aqui em Brasília. Aqui em Brasília, por um tempo, eu dava muita aula, então muita gente ficou comigo. Mas a relação de amizade é o que a gente mais tem nessa questão do magistério, dando aula, e de uma matéria que aqui em Brasília sofre bullying. Então, você fica famoso por conta disso. Você tem outra fã ali, Adriana Cano. O Marlon é muito humilde, um cara fantástico. Eu concordo, Adriana. Eu concordo plenamente. Pessoal, a gente está chegando, né, 1 hora já de bate-papo aqui. Também não quero cansar os colegas, inclusive, mas até é muito gostoso ouvi-los, né, de verdade. Mas a gente também precisa encerrar para poder todos voltarem à sua rotina. Eu queria, então, né, uma mensagem final, Marlon, assim, que dica você poderia dar a uma pessoa que estava iniciando a carreira, né? O Gianluca já falou. O que eu gostei muito do que você falou, Gianluca, desculpa, só para voltar do que você comentou, assim, você estudou os nichos, né? Quantos ME tem, quanto EPP tem? Por exemplo, o Marlon comentou, aqui em Brasília nós temos um setor de serviço. Então, eu acho que conhecer o mercado em que você atua é essencial para que você cresça nesse mercado. Eu lembro de um colega, né, o Bismarck, que ele estava comentando assim, eu peguei o começo da lei de falência, né? Ele tinha acabado de se formar e ele estudou aquilo e conseguiu, né, ter aí a sua banca nisso, né? O Gianluca mesmo falando, olha, o meu serviço aqui, e eu vejo o Gianluca como um advogado empresarial, né? Trabalhando com SAP, etc., que eu sei que ele gosta muito dessa parte, mas, bom, foi minha referência, como eu disse, em direito empresarial quando eu comecei. E, assim, eu caí em direito empresarial, na verdade, né? Eu sempre fui processualista, eu amava processo civil, tive professores excelentes, o Pedraça e o Denis, na faculdade da PUC, que hoje são meus colegas, mas eu queria processo civil de qualquer jeito. E aí eu passei num concurso para ser professor de Marcelo Altieri e o Feriani, que são culpados, lá na PUC para dar aula de direito comercial, e no dia seguinte eu comecei a dar aula de títulos de crédito, cara. Olha o que começou a minha vida. Imagina eu chegando na faculdade novo para dar aula sobre títulos de crédito. E assim, hoje eu fui paraninfo da turma, ou seja, eles gostaram mais da pessoa do que da matéria como um todo. Mas é o que vocês falaram, né? Talvez o jeito do Gianluca acho que um dos culpados de eu gostar de direito empresarial foi ele e o Marcos Antônio Calabria, que foi meu professor da PUC também, porque eles falam com amor da matéria. Então, quando você pega um cara com vontade, né, com paixão, como eu vejo as palestras do Marlon, né, tanto que quando eu fui lá falar com ele, com o livro ali, né, para pegar o autógrafo, cara, era paixão na leitura e agora nas palestras, o contato que eu tenho com ele. Então, assim, acho que a paixão que a gente fala de direito empresarial é libertadora também para os nossos alunos, né? E agora aqui na comissão espero poder fazer isso também. Então, Marlon, queria agradecer novamente, né? Queria suas últimas palavras, aí pode usar o tempo que você quiser para os memoriais, né? Para as alegações finais. Depois a gente passa para a parte adversa aí para fazer a sustentação oral para a gente encerrar.
Marlon, por favor, depois Gianluca, se quiser também dar umas dicas, assim, gente, acompanhe as redes sociais do Marlon e do Gianluca. O Marlon é atualidade toda hora sobre decisões do STJ de direito empresarial. É maravilhoso. Eu copio um monte e mando para a minha equipe. E o Gianluca, não só atualização, também o G7, o curso que ele ministra, tem as atualizações recorrentes de direito empresarial. Gianluca, depois, se você quiser falar um pouco sobre isso. Mas eu gosto muito que o Gianluca ele faz, pessoal, estava com um cliente aqui, vocês não acreditam, apareceu um cheque na minha frente. E conta umas histórias que, assim, não tem como você não ficar vidrado e querendo entender como que ele saiu daquela situação. Então, parabéns aí, Gianluca, que eu sou muito fã das suas redes sociais também. Então, Marlon, para finalizar, e depois a gente passa a palavra para o Gianluca. Bom, queria mais uma vez agradecer a oportunidade, foi muito legal poder conversar, poder rever os amigos aqui. Agradeço ao Antônio, que elogiou com sua gentileza os livros, e me coloca à disposição pelas redes sociais ou pelos outros meios de contato para qualquer coisa que vocês precisarem aqui em Brasília. E as dicas são complementares ao que vem sendo falado. E conheçam o mercado que vocês atuem, mantenham uma boa rede de relacionamentos com advogados, com colegas das outras áreas e se mantenham atualizados. É isso que você vai precisar para quase todas as áreas, mas para o direito empresarial, com muito mais razão. Obrigado mais uma vez, foi um prazer, estou à disposição para qualquer coisa. Obrigado, Marlon. Gianluca? Bom, quero finalizar agradecendo mais uma vez, Wagner, pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui com você, com o Marlon. Uma manhã super agradável, acho que isso não tem preço. Corroboro as palavras do Marlon, acho que a gente tem que se atualizar mesmo, tem que ter uma rede de contatos muito grande, preservar esse contato, alimentar essa rede de contatos. E eu acho que também uma coisa que é importante é que nós somos advogados na atividade empresarial. Então, acho que a gente tem que ter um viés meio empresarial também, né? Não adianta você ficar esperando o cliente bater na porta do escritório, que ele não vai bater na porta. A gente não é registrador de imóvel, né? Não é tabelião. Então, eu acho que tem que sair para procurar nichos de mercado, procurar clientes. Acho que e a atualização só ajuda nisso, porque você acaba descobrindo novos universos, descobrindo novas frentes de trabalho. O exemplo que o Marlon estava comentando um pouquinho antes de começar a nossa reunião sobre a nova lei de franquia. Então, se a nova lei de franquia estabelece mudanças, por exemplo, na circular de oferta de franquia, então acho que é um nicho de mercado para você atuar, né? Fazer as atualizações, as circulares de oferta de franquia. Então, tem tanta coisa para correr atrás, né? E assim, eu tenho um pouco esse viés, porque minha mãe, Wagner, ela foi sacoleira. Então, eu lembro quando eu era pequeno, eu saía nas casas e ela tocava em todas as casas e vendia roupa. E se minha mãe não batesse a meta do dia, ela não voltava para casa. E eu acompanhava ela e eu fui pegando essa visão empresarial da minha mãe aí. Então, acho que o advogado na área empresarial é a mesma coisa. Ele tem que sair para o mercado, sair para network, sair para conversa com empresas, estar sempre nas questões sociais. E eu acho que isso é muito importante para você rechear o seu escritório de clientes. Concordo, Gianluca. Você comentou das modificações da lei de franquia, a nova lei de franquia. Agora, como você já comentou, né, a questão da EIRELI, que deixa de existir, a sociedade limitada unipessoal. Até hoje, estava conversando com um contador semana passada e não sabia disso. Eu também vejo a Lei Geral de Proteção de Dados como uma oportunidade, as questões do marco legal da startup, os criptoativos, a SAF. Pô, tem tanta matéria gostosa, porque a economia, o empresário, ele é fomentador de inovação. Tudo é novo, vai aparecer novidade. Senão a gente estava na época, né, do pré-histórica até agora. Então, assim, o advogado empresarial, eu acho que ele tem que ter esse viés de negócio. Ele não pode ser o empata negócio. Ele tem que ser aquele que viabiliza negócio. Passando, evidentemente, como o Marlon destacou, né, os riscos, falando das teorias, dos riscos trabalhistas, tributários, e outros riscos, o famoso risco Brasil, né? Mas, assim, alocando os riscos e apontando
dentro da legislação e dentro do, como o Gianluca destacou várias vezes, e faz muito bem isso nas redes sociais, e o Marlon também, é a atualização das decisões dos tribunais, que não é só lei, né? A lei ali ela foi feita de forma geral, mas nós temos as cortes, né? Principalmente o Superior Tribunal de Justiça, que vem alimentando cada vez mais a nossa área, né? De solução parcial de sociedade, teve uma reviravolta agora em 2020, 2021, sobre a questão das regras supletivas da sociedade anônima, o critério de avaliação de empresas, né, que fluxo de caixa descontado era que todo mundo usava, e agora já tem a questão do critério patrimonial. Então, assim, essas atualizações, hoje eu pego minha tese de doutorado, eu já olho e falo, cara, eu defendi em 2017, ela já não está tão atual assim. E seguir, acho que os nossos colegas do direito empresarial que passam essas atualizações, como o Marlon, o Gianluca, o André Santa Cruz, né? Eu acho que é legal, porque você vai se atualizando e cada vez mais pode ter uma melhor qualidade de serviço, né? E, de novo, a gente estava no começo falando das questões dos preconceitos que nós temos com relação à comparação com escritórios de São Paulo. Eu atuo em São Paulo, nós temos uma filial em São Paulo, mas, assim, eu vejo que os escritórios de advocacia do interior de Campinas, isso eu falo com propriedade, porque eu tenho vários colegas que atuam em empresarial aqui, Gianluca e outros colegas, têm mais qualidade, melhor atendimento e melhor preço. Tá? Então, assim, eu acho que cabe a nós, né, os advogados de Campinas, região, e no caso do Marlon aí, no Distrito Federal, ampliar cada vez mais, né, o conhecimento da área do direito empresarial, e acho que essa comissão, a ideia é fomentar isso, essa é a nossa proposta, a minha, do Bruno, do Naldo, do Gianluca, trazer para vocês, por exemplo, a próxima palestra, Marlon, a gente vai falar com o Mário Ezequiel, que foi gestor do Matos Filho, né, por muitos anos, e hoje ele dá consultoria de gestão de escritório de advocacia. Então, ele vai trazer aqui um tema que eu vejo que os escritórios não são mais aqueles escritórios familiares, né, Gianluca, que o pai passa para o filho e é aquele negócio de balcão. É como o Gianluca falou, nós somos mercado. O escritório de advocacia é uma empresa. Ela tem que ser gerida como se fosse uma empresa. E o Mário Ezequiel vai trazer algumas questões relacionadas à gestão própria de escritório de advocacia. Então, estão todos convidados para a próxima palestra. Gianluca, eu vi que você deu uma... Quer abrir aí o microfone e fala, meu amigo, vamos lá. Isso eu acho importantíssimo de passagem para os advogados. Fala um pouquinho para a gente da gestão, Gianluca. Quando você tocou no assunto, eu sei que isso vai ser objeto da próxima palestra, você já fez o link aí, né? Toca. Marqueteiro. Ele é marqueteiro, ele faz as cenas do próximo capítulo, Marlon. Ele ele é que nem novela, você tem que seguir ele, você tem que acompanhar. Mas o que você falou realmente é uma grande verdade. O que eu tenho visto é que hoje a gente tem que interpretar mesmo, tem que cuidar do escritório como uma empresa, né? Desde a parte de contabilidade, da parte de atendimento, o pós-venda, digamos assim, eu acho que tudo isso faz muito parte, né? E realmente o que a gente tem visto é que aqueles que se aprimoram nesse contexto realmente saem na frente e estão galopando a passos largos em detrimento de outros que ainda não conseguiram ter essa visão. Então, eu acho que realmente você tem razão e eu não vejo a hora de ter essa palestra porque eu quero acompanhar, porque sei da experiência do palestrante e eu acho que vai contribuir muito com aqueles que têm escritório e aqueles que querem montar um. Obrigado, Gianluca. Eu queria, depois do final, vai ter os créditos, aí tem cena pós-créditos, né? Como se fosse aqueles filmes da Marvel, tá? Não queria... Para o pessoal não ir embora da sala antes dos créditos finais, né? Brincadeira, pessoal. Mas obrigado, e de fato essa palestra vai ser bem legal, até porque vai ser conduzida pelo Bruno, que é o gestor lá do escritório, e pelo Mário Ezequiel, que é esse cara que a gente
viu no mercado e ficou maluco assim com as ideias dele. Quem quiser, inclusive, acompanhe eles na rede social, lá do LinkedIn, que tem bastante coisa que ele fala sobre exclusivamente, ele é especializado em gestão de escritório de advocacia. Então, assim, é o nosso mercado, ele vai falar do nosso mercado, tá bom? Então, mês que vem, em maio, a gente vai ter essa palestra. Eu já mandei o calendário aqui do trimestral, e em junho a gente vai ter, para falar de gestão judicial, né? A possibilidade do gestor entrar na empresa, porque às vezes o sócio, o administrador, ele não tem a pegada, vamos dizer assim, a necessidade disso e como a atuação disso na esfera judicial. O Fernando Pompeu, que é um advogado também, escritório de advocacia especializado em administração judicial, né, em recuperação e falência, e o Frank, que é da FK Consult, que é uma empresa que está no mercado de gestão judicial. Então, são essas próximas palestras, e eu estou negociando as outras aqui, que eu vou mandando lá, soltando no grupo de Direito Empresarial. Infelizmente, o grupo, pessoal, de Direito Empresarial, em 3 dias lotou, tem 260 participantes, então quem não conseguiu entrar, infelizmente, a gente não tem mais como. Eu não vou abrir um segundo, porque um só para administrar já está difícil, tá? E eu ainda quero manter a minha família perto de mim, além que é uma preocupação. Então, Marlon, obrigado novamente. Agora eu vou finalizar, que senão a gente vai... Se a gente continuar batendo papo, vamos deixar para o Congresso de Direito Empresarial. Eu quero agradecer também o público, não só o Marlon e o Gianluca, mas também a todos que participaram, né? A Adriana, o Naldo e todos aí que mandaram mensagens de agradecimento. Gente, quem não pôde participar vai estar no YouTube, tá bom? E quem participou, gostou e vai acompanhar as próximas, fala com o amigo, network. Fala, pô, foi legal, assista lá, veja o Marlon, veja o Gianluca, na próxima vai falar de gestão de escritório. Pô, vamos lá, nosso escritório está precisando disso. Vem, gente, vem com a gente, que eu me comprometo a trazer o que eu acho que é o melhor para a advocacia empresarial, com a minha experiência, o Gianluca me dando apoio aí, aqui internamente, o Naldo, o Bruno e tantos outros colegas que estão fazendo parte da comissão. Que se você quiser ser membro da comissão, site da OAB Campinas, faça a inscrição, nós temos lá, e em breve abriremos novas vagas para o curso de extensão de contratos empresariais, na qual eu sou coordenador, o Marlon Tomazetti é a loja âncora, né? É a loja âncora do shopping ali, do Mix, e ele está sempre no curso comigo, pelo qual eu agradeço. É o 5º curso de casa cheia, Marlon. O Marlon falou, não acredito que formou outra turma. Eu falei, Marlon, formou, eu tive que abrir mais 10 vagas, são 90 vagas hoje, alunos hoje. Ontem eu estava lá na aula do Pablo, inclusive, e já temos 50 na lista de espera. Então, Marlon, se prepara que você vai falar muito mais sobre franquia no nosso curso. E o Gianluca, eu já convidei, mas ele estava ali com a agenda cheia. Nos próximos, eu vou manter o convite, e se ele conseguir, evidentemente, dentro das possibilidades dele participar do curso, é mais um nome no curso de contratos empresariais, tá bom? Então é isso, pessoal. Queria agradecer à OAB Campinas pela oportunidade, a doutora presidente Luciana Freitas, o Paulo Braga, o Cláudio Vieira, o André Amin e a Estela, que são os representantes aí da diretoria. Muito obrigado, pessoal. Forte abraço, Marlon, brigadão. Gianluca, forte abraço. Pessoal, beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Obrigado, pessoal. Obrigadão.